caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Olá, tudo bem? Minhas irmãs e meus irmãos, a morte de Jesus é motivo de tristeza ou de alegria para nós cristãos? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 1º de maio de 2022, quando nós celebramos o terceiro domingo de Páscoa. A liturgia deste domingo começa com o livro dos Atos dos Apóstolos, relatando que, após a morte de Jesus, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo que, apesar de ter proibido que eles ensinassem em nome de Jesus, eles estavam enchendo a cidade de Jerusalém com a doutrina cristã que ainda queriam torná-los responsáveis pela morte de Jesus. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam que era preciso obedecer a Deus antes que aos homens, que o Deus de seus pais ressuscitou Jesus, a quem eles mataram pregando-o numa cruz, mas que Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. Então mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. No livro do Apocalipse, João continua narrando quando na ilha de Pátimos ouviu a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz que o Cordeiro imolado era digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouviu também todas as criaturas que estavam no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam, Amém, e os anciãos se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. E no Evangelho, o mesmo João narrou que, naquele tempo, quando Jesus já tinha sido morto, apareceu de novo a Pedro, Tomé, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos, sem serem inicialmente reconhecidos por eles. Depois de passar a madrugada inteira pescando sem sucesso, Jesus disse-lhes para lançar a rede à direita da barca que achariam a pesca. O que aconteceu? Foi aí que João disse a Pedro que aquele era Jesus. Depois que pescaram 153 grandes peixes, Jesus tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de perguntar por 3 vezes a Pedro se ele o amava, e Pedro responder que sim, Jesus pediu que ele apacentasse as suas ovelhas. Depois, Jesus disse indiretamente para Pedro como ele iria morrer para glorificar a Deus, e ordenou para Pedro segui-lo. Meus irmãos, qual é a minha reflexão sobre a liturgia da palavra desse terceiro domingo da Páscoa? Que a ressurreição de Jesus é o principal motivo de nossa fé. Por isso, como os apóstolos de Jesus, fiquemos contentes e considerados dignos de injúrias, se for o caso, por causa do nome de Jesus. Que lutemos todos os dias de nossa vida para estarmos juntos daqueles milhões de milhões que João viu quando estava na ilha de Pátimos, para proclamarmos em alta voz que o Cordeiro imolado foi digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra e a glória e o louvor. E assim como Jesus deu a Pedro a oportunidade de se arrepender em vida por tê-lo negado por 3 vezes antes de sua morte, que ele também nos dê a oportunidade de pedirmos perdão pelos nossos pecados e, como Pedro, possamos declarar o nosso amor por ele a partir da prática do seu Evangelho. Amém?